pessoal, nesta videoaula nós vamos abordar um outro pressuposto filosófico importante no processo de reflexão do formador, do professor. A axiologia é uma área de estudo da filosofia, também chamada teoria dos valores, que surge no século XIX enquanto disciplina filosófica. Ela tematiza valores éticos, morais, mas também valores estéticos, políticos, econômicos, cognoscitivos. Então, é bem abrangente, mas trata, o centro da atenção são os valores humanos. Bem, por que estudar isso? É importante para qualquer profissional, para qualquer ser humano em sua atividade, nas suas relações, tematizar os valores. Até porque, no caso, especificamente da educação, o profissional precisa, como falamos anteriormente, a prática precisa ser o mais intencional possível. E para ela ser intencional, ela precisa ser pensada, refletida, para que ela não seja espontânea. Então, discutir os valores, embora a gente já venha discutindo isso, porque os outros pressupostos, não dá para falar de o que é o ser humano sem ver também valores. Não dá para falar de política, de educação política, sem ver valores. Então, vamos aqui olhar um pouco o conceito de axiologia, o que realmente se detém a axiologia. Vamos ver um pouco aí dos valores morais, e também, dentro dessa discussão, o que é liberdade, como aprender a ser livre. Nas outras videoaulas, a gente já vai abordar os valores políticos, os valores estéticos. Os valores são produtos culturais. E quando a gente nasce, a gente já se encontra envolto aos valores herdados. Então, a produção cultural. Então, o juízo de valor, que é algo que está presente nas ações, nas relações e interações, ele é decorrente de uma escolha que o sujeito faz diante de uma situação. Ele escolhe aí meios e fins da ação. E a partir daí, essa escolha que parte de valores, daí os juízos de valores, ele toma a decisão. Então, geralmente se busca e se julga algo sobre o que é bom ou mal, belo ou feio, se é útil e assim por diante. Então, é importante que fique claro, o juízo de valor é decorrente de uma ação em que o sujeito escolhe meios e fins a partir de valores. Daí a necessidade de serem explicitados. Bem, mas no campo da axiologia, a área da filosofia, de investigação filosófica, o que realmente ela vai abordar? Ela vai versar sobre os vários tipos de valores, a sua natureza, se são subjetivos ou universais, relativos ou absolutos. Os principais filósofos que começaram a desenvolver essa temática foi o Lodz, o Brentano, Shelley e Nietzsche. Nietzsche vai fazer uma crítica dos valores, chamada transvaloração dos valores. O que ele vai perceber em seu tempo? É que os valores, eles são construídos. Então, o que está, nem sempre esteve. Ele é uma construção de um tempo. Daí vai fazer uma crítica aos valores da tradição, sobretudo a tradição cristã, onde ele critica acerbadamente. Mas o que são valores? A autora do texto vai trazer uma citação do Garcia Morente, que vai dizer assim: os valores não são, mas valem. Valorar não é dizer o que as coisas são, mas é dizer que valem, é viver uma situação axiológica. Então, na essência do valorar está a não diferença. E nessa relação estabelecemos valores bipolarizados, diante
das coisas do mundo, né, que constitui o mundo. Bom, mal, né, verdadeiro, falso, belo e feio, generoso e mesquinho, sublime e ridículo, né, entre outros valores. Né? Então, a valoração é uma experiência axiológica de um sujeito dentro de uma situação concreta. Tá? Bem, embora seja uma situação concreta que exige, né, há uma relação e há juízo de valor, né, que incide nisso, isso não quer dizer que os valores são subjetivos. Tá? Por quê? Porque eles não são subjetivos? Porque a valoração acontece, né, num processo de intersubjetividade, né, onde há uma comunicação, né, e a gente aprende, né, com os nossos antepassados, né, e também, né, nas interações, né, se dar atos de valorar. Então, o ato de valorar é uma tarefa humana e coletiva, né, que nunca termina. Né? Então, se agimos de uma forma, agimos por determinados valores. Esses determinados valores, eles são aprendidos. Daí a necessidade de tematizá-los, né, de refleti-los, né, e sobretudo na atividade educativa. Vejamos agora o que são valores morais. A autora vai nos dizer que é o conjunto de regras de conduta adotado pelos indivíduos de um grupo social de forma livre e consciente, com a finalidade de organizar as relações interpessoais segundo os valores do bem e do mal. Né? Como vimos anteriormente, a gente, desde o nascimento, a gente está envolto a valores. E os valores morais estão presentes, né, no nosso desenvolvimento, nas nossas, em várias situações e problematizações da vida humana. Né? Então, daí a importância da educação nesse processo. Por quê? Porque o homem não nasce moral, torna-se moral. Então, ele precisa aprender a ser moral, né? Ou seja, agir de forma consciente e livre, tentando dirimir e organizar, né, as relações interpessoais, segundo esses valores do bem e do mal. Né? Então, não depende de aulas de moral, mas sim da interação entre os seres sociais, depende do convívio humano, que é, digamos, o balizador para perceber, né, que valores são esses que norteiam essas relações. Daí a escola tem um papel importante, né? O professor tem um papel importante, independente da sua área, porque ao lecionar, ao ministrar uma aula, ao interagir com o outro, ele é um professor de educação moral, né? Porque se educa para o bem viver, né, a partir de critérios morais. Esse bem viver significa, né, agir, viver segundo princípios. Então, todo professor é professor de moral, né, ainda que eu ignore. Então, daí a necessidade de problematizar, de tematizar os valores, né, morais da prática educativa. Né? A autora nos diz que a dificuldade da educação ética ela vai se encontrar justamente na dupla face da moral, né? Os aspectos social e pessoal, né? Que são contraditórios, né? E bastante conflitivos na hora do sujeito, né? Se posicionar, né, acerca dos valores. Né? Mas esses polos, o social e o pessoal, que constituem a moral, são inseparáveis. Né? Então, o que se espera do processo educativo é que, de fato, ele seja exitoso, né, nesse aspecto também. Né? É claro que nem sempre se galga êxito nele. Então, mas para isso, né, é necessário algumas condições, né? E aí os estudos de teóricos, né, da pedagogia construtivista, né, que vai dizer em relação ao desenvolvimento humano, vai dizer que a vida moral ela vai acontecer, né, numa perspectiva de autonomia, né, quando, né, o sujeito, no caso a criança, né, começa com, né, na fase de criança, né,
quando ela desenvolve a inteligência, né, a afetividade, né, é um sujeito que consegue fazer abstrações e, né, ser crítico, né, quando ele se trabalha a questão da afetividade, né, da solidariedade, né, da reciprocidade, que ele consegue superar, né, a sua fase de egocentrismo. Então, o processo educacional é numa perspectiva do indivíduo ser mais livre, o mais livre possível. E nos valores e na moral, né, o seu aprendizado seja também voltado, ele se vislumbre, né, a autonomia moral, né, ou um sujeito com nível moral com autonomia. E quando a gente fala de autonomia, é diferente de um ser heterônomo moralmente. Então, autonomia moral e heteronomia. Qual é o sentido aí? A heteronomia moral, um ser heterônomo moralmente quer dizer o seguinte, é que ele não ele cumpre as regras muito mais por imposição externa, né, de uma autoridade ou dos pais. Isso é muito próprio da fase na fase enquanto criança, né? Espera-se que na juventude essa fase já tenha, né, ultrapassado, né? Mas claro que nem sempre se tem êxito. Então, existem adultos com mais de 40 anos que não se desenvolveu uma autonomia moral, né? Ele continua agindo ainda como um sujeito que só cumpre as regras, né, em função do externo, da autoridade, né? Então, espera-se que o ser humano desenvolva, né, a moral, né, seja autônomo, e aí no sentido de que ele próprio, né, se regula enquanto lei do seu agir, né, ele sobredetermina regras, né, e ações, ele se autodetermina, digo, em relação a regras e ações, ele é responsável pelas decisões e ele é consciente disso, né? Bem, sabe-se que, né, a aprendizagem da moral, né, ela não é espontânea, ela também não resulta de um automatismo, então daí a necessidade de ser o mais reflexivo possível, né? Dado, inclusive, os desafios que existem numa sociedade em que os valores, né, que se acentuam nas relações é o individualismo, é o egocentrismo, é a ausência de solidariedade. Então, como aprender, e essa é a questão que a autora coloca, né, como aprender a solidariedade no ambiente do salve-se quem puder. Então, há uma necessidade de uma educação ética para que se possa promover o bem viver, né, a partir de princípios, né, e isso a escola tem um papel muito importante. Faz parte da discussão da vida moral, dos valores morais, né, a questão da liberdade humana, né? Então, a liberdade ela é importante no processo de autonomia do sujeito, né? E também não só da vida moral, mas também na construção de outros valores também, os valores políticos, valores estéticos, né? Ou seja, né, para se chegar a valores morais ou uma autonomia moral, né? O fortalecimento da cidadania, uma expressão, né, de sensibilidade aguçada, de valores estéticos, né? Isso é um longo caminho, né, que perpassa pela educação, né? Essas formas são formas plenas de manifestação da liberdade humana, portanto, precisam ser desenvolvidas, né? Bem, mas para que se estabeleça, né, se chegue a esse patamar, né, é necessário que se problematize, se priorize os valores, né? Quando se prioriza os valores, aí a liberdade surge como critério orientador da validade da ação, tá? Então, a autora deixa bastante evidenciado aqui a relação entre educação e liberdade como coisas inseparáveis, né? Já que a liberdade não é algo dado, né? Mas algo a ser conquistado, né? Além disso, né,
processo educativo só deve se pensar numa perspectiva para a liberdade e por meio dela, né, que seja, né, trabalhado para que não se torne um adestramento ou doutrinação. Mas o que entendemos por liberdade, né? No senso comum, nas relações, uns entendem que liberdade é você desejar fazer o que bem entende, né? Outros já dizem que não há liberdade, né? Os seres humanos são condicionados, né? Bem, do ponto de vista filosófico, há duas posições contraditórias e uma terceira que é uma proposição de superação dessas formas de pensar a liberdade. A liberdade incondicional ou livre-arbítrio entende que, né, o ser humano ele é incausado, ou não existem coisas que podem, digamos, torná-lo não livre. Ou seja, ele pelo livre-arbítrio, né, ele é capaz de tomar decisões, né? Não há influência externa, não há fatores externos ou internos que impeçam dele ser livre. Então, a liberdade absoluta. Né? A outra posição é o determinismo absoluto. Né? Se compreende que os seres, né, de uma forma geral, o próprio homem, é limitado em seu meio. Né? Existem condicionamentos e leis que regem e controlam, né, o ser humano. Então, existe uma sensação de liberdade, mas não há liberdade. Daí, o ser humano é determinado, a natureza é determinada. Então, são apenas impressões. Né? Bem, mas existe uma terceira posição, né, que é a teoria da liberdade situada, né, que é uma visão mais dialética da liberdade. Né? Ou seja, o ser humano ele vive um mundo de contradições. E ele, conhecendo as suas contradições, conhecendo os condicionamentos que impedem de ser livre, ele vai ao encontro, né, de conhecer e de superar esses condicionamentos. Daí ser teoria da liberdade situada e a visão que se adota, a visão dialética de liberdade. Né? Bem, se a gente tomar por ação, né, por visão, digamos assim, o sujeito como ser social, né, do ponto de vista da sua prática, a gente vai perceber que, né, o sujeito, né, ele age, né, não só em função dos aspectos pessoais, da sua subjetividade, mas ele age em função do grupo e pelo grupo social a qual pertence, né? Então, esses dois polos, eles realmente são inseparáveis. E a individualidade se forma no e pelo grupo social. Né? Outra coisa que é colocada pela autora é que a liberdade não é, pois, uma dádiva, né? Como já tenho colocado anteriormente, né? Mas uma tarefa de construção a partir da situação dada e de condições históricas concretas. Tá? Então, a liberdade só pode ser construída pensando-se, problematizando o contexto, a situação dada. Tá? Então, essa posição ela é defendida pelos fenomenólogos, né? Pela fenomenologia. A exemplo, Merleau-Ponty. Então, de fato, né, é difícil se conquistar, né, a liberdade, mas é possível, né, a partir do momento em que busca-se conhecer o meio, busca-se reeducar, né, problematizar os valores para que se busque, né, a melhor forma de se conduzir nele e se, digamos, estimule aí sua autonomia ou se desenvolva autonomia moral. Né? Aí você pode trabalhar moral sob diferentes aspectos. Né? Quando se fala do ponto de vista dos valores do mal e do bom, né? Isso pode ser analisado do ponto de vista político, do ponto de vista estético, né? Que valores são esses e que você toma para si na sua ação. Em síntese, vimos que a axiologia é uma disciplina que surge no século XIX. Ela investiga os tipos de valores, né? Que valores são esses, se são subjetivos, né? Se são universais, se são relativos ou absolutos. Né? Os valores
não são, eles valem, é uma experiência axiológica que se dá de forma intersubjetiva. Os valores morais, né, são normas de condutas aceitas livre e conscientemente, né? Os homens e mulheres não nascem morais, eles tornam-se morais, daí a necessidade do educar-se. O professor, seja de qualquer área, é professor em moral, por isso ele tem que problematizar a sua ação, a sua prática educativa. Há dificuldades na educação ética, sobretudo na associação aí do pessoal e do social, que são, digamos, aspectos constituintes do ato moral, da moral, que são inseparáveis, embora possam ser divergentes e conflitantes para o indivíduo que vai tomar uma posição. Então, a educação no sentido, ela vem para a liberdade do sujeito, para o desenvolvimento da vida moral, para que ele seja autônomo, né? E essa autonomia não é a individualidade, né? Não é no sentido de ele ser individualista, é no sentido de que ele se autodetermine em relação às regras, às leis que ele considera importante nas relações, né? E que ele seja responsável por essas decisões, né? A liberdade é uma discussão importante na vida moral, né? E ela precisa ser, digamos assim, priorizada, ou melhor dizendo, os valores têm que ser priorizados para que a liberdade seja, digamos, uma condição, né, uma referência para regular as decisões, para ver qual é a ação mais acertada, né? A liberdade não é uma dádiva, ela é uma conquista. A educação e liberdade não podem ser separadas. A liberdade precisa ser trabalhada no processo educativo e não há sentido se não se trabalhar a educação para a liberdade e na liberdade, para que ela não se torne adestramento ou uma doutrinação. Ficamos por aqui. Obrigada.